Pai e Senhor, meus irmãos, como dizemos, Shalom, Adonai, Aleichem. Estou aqui com mais um vídeo, iniciei meus trabalhos na obra de Deus na internet, porque eu sempre estou fazendo, evangelizando. Eu abri um espacinho para eu lhe propor mais um vídeo. O tema desse vídeo é: que igreja é esta? A palavra igreja que está entre aspas. Os irmãos sabem que eu sou um profeta, eu tenho um dom de profeta. Que profeta não é uma profissão, é um dom. Deus deu para a igreja, tinha o ministério de profeta lá no Velho Testamento, e aqui no Novo Testamento nós temos os dons que estão embasados em Efésios capítulo 4, versículo 11. 5 dons para o ministério com o propósito de aperfeiçoar os santos. Não são aqueles dons lá de Coríntios que são dados para toda a igreja como um todo. Esse dom de profeta, primeiramente apóstolo, depois evangelista, primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e doutores. O primeiro dom é o apóstolo, depois profeta, evangelista, pastor e doutor. Então temos esses 3 dons aí, de profeta, de evangelista e de pastor. Então, o dom que mais evidencia para mim é o dom de profeta. E o segundo de evangelista, porque o profeta é aquele que denuncia o pecado. E o coração do profeta ele é ardente ante o pecado. Por isso que na antiga aliança ele era a classe dos profetas era a classe mais odiada, porque eram os cabras mais leais a Deus. E agora na nova aliança também, nós que temos o dom de profeta não podemos nos eximir da responsabilidade de clamar em alta voz, não nos detemos, levantarmos a voz como a voz da trombeta, anunciarmos a Jacó o seu pecado e a casa de Israel, ou seja, a eclésia, ou a comunidade messiânica, como fala na Bíblia hebraica, o seu pecado. Então é tempo de clamar. Eu não é diferente. Hoje eu fui levar meu filho, estava meio dor da garganta ali, e eu fui levar aqui perto do Semeru, eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, e eu passei em frente de uma sinagoga, Daniel Malafaia, que já morreu, quem está dirigindo agora é o filho dele, e aquilo eu vi de novo aquelas mulheres, aquela calça rasgada, sensual até aqui em cima. Aí não estou aqui fazendo um julgamento, estou fazendo uma exortação. Deus já mandou eu ir na porta daquela sinagoga, antes do Daniel Malafaia morrer, levar uma exortação dura com o megafone. E eu passei e eu vi. Mas eu já vi no coração, porque não é só por aquele estado daquela sinagoga ali, não. É do Brasil todo, do mundo, o estado deplorável que está. E aí eu vou conversando com Deus no ônibus, no carro dirigindo, e ele me diz assim: vai fazer um vídeo. O tema do vídeo vai ser que fecha e abre aspas, igreja é esta, que é essa que eu vou expor para os irmãos aqui. O vídeo vai ser ministrado mais ou menos nesse aspecto. Primeiro eu vou citar o conceito de igreja na Bíblia Almeida Fiel e o conceito na Bíblia hebraica. Vocês entenderem que quando nós pegamos na Bíblia hebraica não tem a palavra igreja. No grego tem eclésia, grupos para fora, ou tomado. E também vou abordar 2 aspectos. Qual o padrão de igreja exigido por Deus e sua palavra para a entrada no céu? Esse é o cerne do vídeo. Uma vez que igreja se refere à pessoa, a cada um que saiu do sistema mundano, muito embora ainda viva neste mundo físico aqui, mas não faz parte do sistema, não esposa os valores daqui, não pactua com o estilo que é dominado por Lúcifer. Por isso Jesus diz: todo mundo, através de João, jaz no maligno sistema. Então, qual é o padrão de igreja ou de comunidade messiânica exigido por Deus e por sua palavra para entrar no céu? E aí nós vamos abordar a igreja de hoje, que é a impura, e a igreja que vai para o céu, a igreja impura. Então, primeiro, eu vou ler, os textos que eu vou me pautar aqui são 4 textos, nós vamos ler aqui, e depois mais 2 no finalzinho, que eu vou citar. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é Apocalipse, capítulo 2,
do 18 ao 22. Depois Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 18. E depois Apocalipse 22, 11. 1 Tessalonicenses 5, 23. Lá no finalzinho, 1 Coríntios 10, 31. E também eu posso ler Colossenses 3, 17. São os textos que eu vou abordar. Se o vídeo terminar, eu dei uma melhorada na memória, deve durar uns 30 minutos que eu vou trabalhar para isso aí. Então, como eu disse, na Bíblia, a Almeida Fiel corrigida para a igreja, de respeito à comunidade formada por pessoas que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador e vivem nesse padrão da Bíblia até a morte de Jesus sem se afastar dele. Isso é a igreja. Na Bíblia hebraica, que é essa daqui, eu tenho a Bíblia hebraica, traduzida pelo David Stern, né, do inglês, do hebraico para o inglês, do inglês para o português. O termo Bíblia aqui é chamado de comunidade messiânica, né, do Mashiach, que é o Messias, ou ungido, onde vem o grego Christus. Né? Então se refere à comunidade das pessoas que servem o Messias, Jesus Cristo, que eu considero esse termo mais adequado. Como eu sou bem ortodoxo e baseado na palavra, mais ortodoxo, esse termo é comunidade do Messias, né? Que em grego é chamado de ekklesia, o grupo que foi extraído para fora de onde? Do sistema. Então, esse é o contexto. E para o meu ponto aqui, se refere a cada um de nós. Você, para fazer parte da comunidade messiânica, você deve estar de acordo com os padrões do Messias. O Messias diz: aquele que tem os meus mandamentos, eu os guardo, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E diz que se nós andarmos nele e não obedecermos as suas palavras, nós fazemos dele mentiroso. Não há verdade em nós. Então, eu vou confrontar você aí que está nesse mundo se dizendo crente ou cristão, ou fazendo parte da Igreja de Jesus, com a Bíblia fazendo um antagonismo entre o estilo e padrão de conduta da igreja que não vai subir, que é a igreja desse mundo agora, e a igreja ou a comunidade messiânica que a Bíblia coloca como padrão. Aí você vê em qual dele você se enquadra. Se você se enquadra no padrão de Jesus, você pode dizer: eu vou para o céu se eu morrer agora. Mas se você ainda carrega a Bíblia, esteja em uma casa ou um local que se diz servir a Jesus, estiver contra a Bíblia, você está num caminho de redondo engano. Meu conselho para você é que você se reconcilie e volte para Deus. Sem mais delongas, nós vamos ler aqui os textos da Bíblia, Apocalipse 2, 18 ao 22. Vamos falar sobre duas comunidades messiânicas, né? O Eclésias. Primeiro Apocalipse 2, 18 ao 22. Diz assim: e ao anjo da igreja, isso aqui na Bíblia fiel, de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Fala de juízo e de pureza. Eu conheço as tuas obras. Você pensa que o que você faz no escondidinho, o Adonai não vê não do céu, ele vê. E o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitua e coma os sacrifícios da idolatria. Dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porém não há cama sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação e não se arrependerem, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, matarei aqui. E todas as comunidades messiânicas ou as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Eu vou ler esse mesmo texto. Eu vou na Bíblia hebraica aqui, né? Estamos aqui com 9 minutos, você tira 10, 15 minutos para ler os textos, mais 15 para explicar. Aqui, eu vou ler aqui, eu fiz um esboço para facilitar o entendimento dos diletos ouvintes.
Então, está aqui na Bíblia Hebraica, ou na Torá, no Berit Hadashah, que é a Nova Aliança. Só um pouquinho de hebraico. E estou estudando. Diz assim, Apocalipse 2, 18. Ao anjo da comunidade messiânica que está em Tiatira, escreva: eis a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama ardente e seus pés como bronze polido. Conheço seu procedimento, amor, confiança, serviço e perseverança. E sei que você faz mais agora do que anteriormente. Entretanto, tenho isto contra você. Você continua a tolerar Isabel, a mulher que afirma ser profetisa, mas ensina e engana meus servos a cometer pecados sexuais, né, Cláudio Duarte, e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dele tempo para que se voltasse do seu pecado, mas ela não se quer se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, vou fazer ficá-la doente e trarei grande sofrimento a quem comete adultério com ela, a não ser que se voltem dos pecados relacionados ao que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as comunidades messiânicas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e darei a cada um de vocês o que os seus atos merecem. O outro trechinho que eu vou ler é sobre a igreja de Laodiceia, que é o estado que está a maioria dos crentes hoje. Eu vi naquela sinagoga do filho que o Daniel Malafaia gerenciava, agora já morreu. Eu vi hoje. Apocalipse 3, 14 e 18. Diz assim: ao anjo da comunidade messiânica, em Laodiceia escreva. Yeshua falando para Yohanan: eis a mensagem do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Adonai. Conheço os seus atos. Você não é frio nem quente, como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu o vomitarei da minha boca, pois você continua dizendo: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, roupa branca, para que fique vestido e não tenha que se envergonhar da sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Então, isso aqui é na Bíblia Hebraica. Então, sem mais delongas, Apocalipse 22, 11, eu vou ler aqui na Bíblia Almeida Fiel. Eu conheço de cabeça, mas diz assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. Ó. E quem é justo, faça justiça mais ainda. E quem é santo, seja mais santo ainda. Ou seja, seja santarrão. E o Tessalonicenses 5:23, eu sei de cabeça, diz assim. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Os três sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do vídeo é: que igreja é esta, ou essa que está aí? É a igreja que estamos vendo aqui. Então, eu coloquei o seguinte aqui. Em um lado, não fazer um comparativo com a igreja de hoje, que é a igreja impura. E a outra, com a igreja que vai para o céu. Nós vimos aqui, já defini que igreja ou comunidade messiânica é cada um de nós que vive em santidade. E a santidade aqui, ele abrange três aspectos: o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E nesse aspecto, abrange os 5 aspectos, que ele diz assim: seja conservados irrepreensíveis, santos, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso espírito, alma e corpo. Lá nos textos que eu vou ler por último aqui, que é 1 Coríntios 10, 31 e Colossenses 3, 17, diz assim: quer comais, quer bebais, o que faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Aí nós vamos ver aqui. Se você vai usar as suas mãos, os seus olhos, suas orelhas,
a sua mente, a sua boca, a sua parte íntima, suas mãos, seus pés para o mal, você está contraditando ou contrariando o que foi dito aqui. Então, observe o que eu vou falar aqui. Qual o padrão de igreja é exigido por Deus e sua palavra para a entrada no céu? Porque da maneira que as pessoas aqui na terra, o dito, a igreja, quando eu falo pessoas que dizem que serem crentes, se vestem, falam, agem, eles não vão querer no céu andar diferente, porque da maneira que você se porta aqui, é como você quer que Deus lhe aceite. Porque se a maneira de você se portar aqui for reprovada por Deus pela Bíblia e você não segue, é porque você não tem o Espírito Santo. Então você está na igreja falsa ou está perdido dentro da casa de oração, porque o local onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus é chamada casa de oração, não é igreja. Dogmatizou-se, mas é errado. Igreja sou eu. Deus não habita em templo por meio de mão de homem. No templo de Jerusalém, quando ele só fazia para gente, quando o Senhor se apresentar, quando aquela tenda ia aparecer em cima. Então ele disse, não habita em templo feito por mão de homem. Nós não fomos feitos por homem, fomos feitos pela mão de Deus. Então ele habita em nós. Nós santos. Não habita em templo podre. Aí outra pergunta, aí para essa igreja aqui, eu respondo com 1 Pedro 15, 15, 16, que diz assim: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Toda. Falar, não ver aqui no 5 aspectos. Porque está escrito, sede santo porque o Senhor sou santo. Está no Tanakh escrito isso. Né? Aí outra observação. Qual o padrão de igreja que os líderes, na sua maioria, estão ensinando as almas a ser? Qual é o padrão que o cara pega uma alma que diz que tem vida para olha, você vai ser uma igreja. A igreja sou eu. Aí o que é que os líderes estão ensinando para essas almas? Ensinando a mentira ou a verdade? Os padrões da Torá ou os que eles acham, ou os padrões da Torá torcidos? Esse é o ponto. Então, primeiro, vamos falar sobre a igreja de hoje, a igreja impura, que não vai para o céu. Deixa eu dar uma suadinha aqui. Aqui no Rio está chovendo um pouquinho, está meio frio. Se a Bíblia diz para sermos santos de espírito, alma e corpo, a santidade exterior, ela revela a santidade do espírito e da alma. Entendeu? Então vamos lá. No espírito, na alma e no corpo. Eu vou falar da parte do corpo, porque o cara não consegue plotar dentro da alma e dentro do corpo. Então a pessoa, quando é podre dentro, sujo, ele exterioriza pelas suas atitudes, pela maneira de adorar a Deus, porque a adoração é com o espírito. O senso ético moral de respeito à alma, onde está nossa mente, onde está as nossas coisas gravadas, para nós exteriorizar. Um espírito sujo não tem como a alma do cara ser suja e o espírito ser puro. Tem que ser o Espírito Santo, a alma santa e o corpo santo. Não tem como o corpo ser sujo e a alma e o espírito ser puro, ser sujo, ser santo, não. Isso é um contraditório. Os três vêm em harmonia e santidade. Então vamos lá. Aqui no corpo, vamos começar pela boca. Aqui eu vou comentar primeiro da igreja, do padrão mundano, da igreja falsa, a igreja que está aí, como é que ela se comporta. E você vai ver se você é enquadrado nesse aspecto ou no outro, que eu vou falar a igreja que vai para o céu. Primeiro vamos começar pela boca. Né? A igreja do mundo, na boca, ela bebe, sai pela boca, bebida alcoólica, vinho, cachaça, cerveja, conhaque. Na boca, fala palavrões, faz atos impuros sexuais com a boca, usa batons, enfia ferro na boca, xinga com a boca, barra a língua, né? E também profere feitiço, invoca demônio, canta músicas profanas, xinga as pessoas na rua, fala palavrões com a boca. Então, primeiro aspecto da boca. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu estiver cheio de Deus, eu não vou preferir essas imundícias aí. Canta as músicas do maligno. Então, o pessoal que são dessa igreja aí, é a igreja impura. O olhar, né? Nos olhos, inclui tanto isso aqui como aqui. Então, nos olhos, eles enfiam ferro aqui nos olhos, coloca aquela sobrancelha postiça do diabo também nos olhos. Né? Elas têm olhares cobiçosos, olhares maldosos, olhares de ódio,
olhar de vingança, cobiçam essas mulheres que se vestem aí quase pelada, com roupas coladas, porque tanto, é imundo. Calça colada, calça frouxa, calça comprida em si, vestidos colados, vestidos transparentes, vestidos curtos, short rasgado, short curto, bermuda colada, bermuda curta. A roupa da mulher é vestido. A barra de joelho ali, que não mostra o fundo da calcinha, metade da canela para quando não aparecer o fundo da calcinha. E não pode ser colado nem transparente. Pastor salva roupa, não salva, mas uma salva ela se veste de maneira que ela agrade a Deus, não o diabo. Entendeu? Aí o diabo falou, roupa é salvo de mentira. Não tem nada a ver, eu digo, tem tudo a ver. Porque uma serva de Deus, ela se veste da maneira que o Espírito Santo coloca no espírito dela. Então, os olhares cobiça aí, cobiça a esposa, a mulher do próximo, o carro do próximo, a menina da rua, cobiça tudo, os olhos. Vê filme pornô, vê as fotos pornográficas, tudo que é podre, deseja as coisas para roubar, deseja o corpo da mulher pelada, o corpo do homossexual, tudo. Porque está cheio de treva com os olhos, né? Os ouvidos, né? As orelhas, cheias de ferro, cheia de porcaria de pince, ferro transpassando aqui. Eles também têm prazer em ouvir coisa ruim, ficar bisbilhotando na vida dos outros, gostam de música do mundo, de moralidade, pornografia, tudo que não presta. Os ouvidos da igreja que não vai subir. Não gosta de ouvir louvores sacros, não gosta de ouvir esses hinos mais antigos, vai dar para cristão, canto cristão. Tudo que é profano, ele gosta de ouvir. Piadinha imunda, tudo que é porcaria, ele gosta de ouvir. Né? Isso aqui, orelha barra ouvido. Os narizes, tem a ver com olfato. Sente prazer em ouvir esses perfumes malignos aí, que são preparados no inferno. Sente prazer em sentir o cheiro da porcaria do cigarro. Cheiram maconha, cheiram cocaína. Gosta de sentir o aroma que essa mulher coloca no corpo aí, que aqueles são perfumes satânicos, para atrair o corpo deles ali, né? Já falei, cheiram as porcarias do pó branco que está no chão. O nariz, gosta de ver isso aqui. Enche de ferro aqui, parece um monte de. Igual um porco, uma porca que te bota um ferro aqui para ela não fuçar, por isso que o ser humano está se tornando um porco. O diabo está fazendo, por meio da cultura, os homens e mulheres. Agora, antigamente, diferenciar, agora era só mulher, agora está homem e tudo, do mesmo jeito. Né? É o ecumenismo cultural que o diabo implantou na terra. De nariz, né? As mãos, eles usam para roubar, para assassinar, para pecado sexual, né? Se masturbation, introduzir o dedo onde não deve. As unhas, desse tamanho, unha do inferno, desfigurando a imagem de Deus. Pinto aqui, tirou a cutícula. Usa a mão para bater nos outros, né? Vale tudo, boxe. Mete Deus sagrado uma atividade esportiva, que chama de esporte, chama de atividade do diabo, que machuca, tira o sangue do próximo. Tá, isso aí não. Né? Usar arma para portar também. Arma, quem não pode portar arma. Né? Os bandidos aí, passam outras pessoas. Vem para apontar o dedo para acusar, né? Como o diabo acusa. Não confunda acusação com exortação e julgamento. Quando nós fazemos assim com os dedos aqui, é a maneira incisiva de falar contra o pecado. Não é pecado, vocês olha, você que rouba, você que mata, a Bíblia diz que você vai para o inferno. Isso aí a Bíblia está julgando, porque a Bíblia diz que os assassinos, sua parte será lago de fogo. Você não pode acusar a pessoa se você não sabe. Aí Deus condena, chama juízo temerário. Né? Então aqui das mãos. Faz muito, tudo que não presta. Faz gesto imundo com as mãos também. Né? Que eles usam aqui para usar para abrir maçaneta de carro para roubar as coisas. As mãos aqui. Se o vídeo acabar, vai ter a segunda parte. Então 24 minutos, olha que 30 minutos aqui. Pelo menos para eu acabar essa parte aqui da igreja falsa. Falamos aqui as unhas pintadas, né, os demônios isso aqui, gestos profanos, o dedo acusador. E os pés? Eu disse que os pés caminham para o mal. Né? Usando a porcaria de saltos altos, cheio de tatuagem, para chutar as pessoas, para agredir o próximo e para querer andar sensual. Seus pés não devem caminhar para os prostíbulos, ficar em pontos para vender o corpo como as prostitutas e os homossexuais fazem aí, ir para casa da vizinha fofocar. Não. Esse povo aí anda toque, 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 rebolando como eu vi hoje naquela sinagoga do Daniel Malafaia ali. Né? É maneira de falar dele, porque como ele é o mais velho lá, né, com a calça rasgada quase que perto das nádegas dele apareceu e eu vi quando
Passei 18 e pouco para levar meu filho lá. Eu fiquei para aquilo horrorizado. Né? Isso é a igreja do diabo. Não é a igreja que vai para o céu, não. Então, aqui em termos genéricos, eu falei da igreja que vai para a igreja de hoje aí. Né? As mulheres tudo pintadas, as roupas tudo coladas, vestido lascado, os olhos vêm porcaria de novela, tudo que não se fica 1, 2, 3, 4 horas no WhatsApp, em vez de ficar tirando pelo menos 1 hora para ler a Bíblia, tirar um tempo para fazer um vídeo, mas não fica. O inimigo está dominando, hipnotizando, desprogramando as almas com a tecnologia. Nós não podemos deixar a tecnologia nos dominar, nós temos que explorar ela em prol do reino do céu. Então, esse, em termos genéricos, isso aqui é a igreja que vai, que não é a igreja de Jesus, é a igreja de hoje. Né? O povo aqui não se preocupa os olhos para tirar 1 hora na Bíblia, 1 hora para ficar dobrando o joelho no chão orando, né? 1 hora para escrever folhetinho para distribuir na rua, eles não fazem isso. Então, isso aqui é o lado da igreja. As igrejas, né, as pessoas que são igrejas que não vão para o céu. Agora vamos ver aqui o que é o padrão que a Bíblia exige. Né? Santidade de espírito, alma e corpo, a boca. Ela lê a Torá, usa a boca para orar, não xingar, louva hinos ao Senhor, não fuma, não ingere bebida alcoólica, usa alimento sadio, não fala mal, nem fofoca, prega a palavra de Deus, clama, denuncia o pecado e se cala quando é afrontado, né? E suporta as afrontas. Eu pegando a mulher começou a me xingar, que eu estava pensando no lesbianismo, veio bem aqui. Aí tá para parar o botão, tá bom. Eu falei, ela ficou me xingando, fiquei quietinho, calado. O ímpio quer meter a pancada no servo de Deus, suporta igual Jesus suporta. Aqui, a ideia era quando vier o juízo final. Né? Que eu falei a boca. Vamos para os olhos. Usa os olhos para ler a Torá, para ler letra de hinos espirituais, não cobiça nada do próximo, não fica os olhos nas partes sensuais e sexo das mulheres do diabo, que são das igrejas do maligno aí que andam peladas. Não só as que são igreja falsa, mas também as ímpias, que andam um dia aí, que já falei em vários vídeos aí, shortinho desse tamanho, rasgado, mostra pelado. Do jeito que o diabo gosta dessas calças coladas, tudo aqui é para chamar a atenção mesmo. Lá no céu, como é que não se vai entrar uma mulher daquela maneira que eu vi lá no Daniel Malafoy, tudo rasgado, um salto desse tamanho, aquelas calças tudo rasgadas, essa calça rasgada da Maria Mulamba aí, de uma forma, esse demônio não gosta falando dele, mas é desse capeta aí. Né? Então, os olhos do servo, plotou, tira o olho. A Bíblia diz, não te fixe nela com o teu olhar. Então, não fixe os olhos nas partes sensuais, segue essa filha do capeta, né? Que se traz de forma sensual, seminuas, ou com roupas apertadas e coladas. Também não fica olhando para filme pornográfico, cenas violentas, na tela de TV, no celular. E eu também os olhos para derramar lágrimas de pesar pelo estado deplorável das almas. Né? E também olhar para as almas com estado de misericórdia. Quando eu chorei, que eu vi que eu fiquei muito parte triste do meu coração. As mãos estão para fazer o bem, folhear a Torá, não praticar algo imoral, né? E também levantar para cima para dizer glória a Deus, bem dizer o nome do Senhor, pegar os folhetos e entregar a mão às pessoas, botar a mão nas costas, acariciar, jovem tá na boca de fumo lá tristão, enfim, usar a mão para o bem. Né? E os pés para o trabalho, né? Para evangelizar e para se desviar do mal. Os ouvidos, ouvir a palavra, os belos hinos, desviar das coisas ruins, profanas e das músicas malditas. E ouvir coisas do céu. Os ouvidos não é para ouvir coisa ruim da terra. Né? Aí nós já vimos aqui. O santo, ele usa todo o corpo dele, os sentidos, né? A mente, a boca, para o bem. No sentido de ser o mais natural possível. Pois Deus é natural e usa todo o seu corpo para a glória de Deus. Né? Então, é uma pincelada rápida, estamos com 29 minutos e 33 segundos. Eu quero ler aqui os 2 últimos versículos. Isso aqui eu coloquei para você refletir sobre essa igreja que está aí. Né? Um povo que não mais jejuma. Um povo que não mais... Caiu um pouquinho aqui a câmera. Mas vamos lá.
é um povo que não mais jejuma, que não mais ora, não evangeliza, não prega contra o pecado, tornou-se mundano e amante desse mundo. Deus falou que as pessoas que amam esse mundo constituem-se inimigo de Deus. Então vamos ler aqui, 1 Coríntios 10, 31. Temos aqui 30 minutos. Diz assim, preste bem atenção. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Eu vi isso aí, eu fiquei escandalizado com aquela menina daquele estilo. E os caras na porta não estavam nem, daqui a pouco vai virar um prostíbulo. Porque vai estar todo mundo pelado e estava com Bíblia. Uma coisa é uma ímpia for lá, não se pode fazer exceção. Mas pessoas que é crente daquela maneira, quando eu fiquei horrorizado. Porque eles toleram Jezabel. E outro texto que eu quero ler aqui para finalizar. Nós estamos aqui em Colossenses 3, 17. Gálatas, Efésios. FC. Diz assim. E quando fizerdes por palavra ou por obras, mão, palavra, ato, olhar, vestir, fazer. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Como é que a mulher bota a roupa daquela toda, como estava ali, imunda, imoral, indecente, impúdica, indecorosa, daquela maneira, aquilo é em nome de Jesus para a glória de Jesus, é uma profanação ver aquilo ali. Então, você que quer morar no céu, analise. Se você está nesse grupo de igrejas aí, que eu falei no começo que usa o seu corpo para circular os seus olhos, é tempo de se arrepender, porque observe nos dois textos que eu li, tanto da igreja de Tiatira como a de Laodiceia, Deus manda se arrepender. O meu posto aqui não é para enviar você para o buraco, não é para dar um choque em você, para você que, se você não morrer, se você morrer sem igreja nesse estado, você vai para o inferno. Porque a maneira como você se veste, como você fala, como você se traja, como você se porta aqui, é a maneira que você gostaria de ir no céu. E lá no céu não vai entrar. Porque lá não são as regras suas, não são as modas, são os estilos, são os costumes. Todo costume e uso que são contrários aos parâmetros de santidade de Deus é do diabo e não entra no céu. E onde você coloca o seu coração, você vai querer que Deus receba você lá acima. Não vai entrar lá não. Nós temos que mudar aqui. Deus colocou o padrão nós sermos. Então reflita em qual das igrejas você está. Como você tem usado seus olhos, sua boca, seu nariz, seus ouvidos, os seus órgãos genitais, sua genitália, usando de maneira santa, fazendo natural ou antinatural. A sua mente, os seus pés e as suas mãos. Aí você prova se você faz parte da igreja verdadeira e a falsa. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada um de nós. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus breve vem. Baruch atah Adonai.